Bem-vindo novamente ao canal Aero.com. Inscreva-se se você não se inscreveu. Aí embaixo aí tem um botãozinho vermelho. Compartilhe nossos vídeos. E hoje, conforme prometido, falaremos sobre leme. E o leme é algo que eu não vou dizer para a maioria, mas a grande maioria dos aeromodelistas, quando aprende a voar e não tem um instrutor que realmente ensine como deva, acaba esquecendo deste detalhe, porque o pessoal está acostumado a fazer curva de aileron. E quem está com a gente aqui hoje é o Jefferson. Jefferson é um parceirão nosso aí de anos do aeromodelismo. Eu, quando comecei a voar, comecei aqui no antigo Parque Humaitá, uma área livre que tinha de voos que se voam ali durante o que? Acho que 30, 40 anos, 40 anos uns 40 anos. E o pessoal brincava que ali era uma zona de anarquia. E não era. É que nós tínhamos obstáculos, né, para tudo que era lado. Nós tínhamos uma fábrica à frente, tínhamos prédios à direita, tínhamos a freeway, que era uma autoestrada na esquerda, e atrás uma cordilheira de árvores atrás. Então se aprendia na marra. Mas leme é algo que nós temos que saber usar. Jefferson, quanto tempo de aeromodelismo? Desde 97 pratico aeromodelismo. 97, então estamos fechando aí 20 anos este ano. Muito bem. Vamos lá então. Qual é a principal função do leme? Primeiro vamos definir duas coisas. Leme e deriva. O que é um e o que é outro? O leme, no caso, seria a parte móvel do avião, ou aeromodelo, tanto faz, e a deriva seria a parte fixa. São duas partes distintas. São duas partes distintas. Mas vamos lá. Deriva, parte fixa. O avião voa sem leme, a móvel, mas não voa sem a deriva. Sem deriva, até, nem eu digo, dependendo da configuração do avião, da situação, tu até consegue trazer o avião para o chão. Já houve casos de avião em voo arrancar deriva, leme, lógico que o profundor não, e conseguir trazer para o chão. Mas aquela coisa fora da curva, né? Sim, não habilidade, experiência e tudo mais. Exatamente. Aproveitando, falando em leme, para vocês entenderem a gravidade de não ter uma deriva, tem um acidente muito conhecido, acho que foi em 99, 2000, no Queens, Estados Unidos, um avião, claro, aí estamos falando avião de grande porte, um avião real que perdeu a deriva e não teve o que fazer. Ele caiu dentro do bairro, matou uma série de pessoas. Procure no YouTube que tem essa reportagem aí. Mas voltando aqui então. Sim, outra coisa também ressaltar que nós estamos falando de aeromodelismo, né? Porque um avião real sem a deriva dificilmente vai conseguir vir para o chão. Lógico que ele vai vir para o chão, mas pousar dificilmente. Ele vai chegar. Exatamente, pousar vai dificilmente. Porque no aeromodelismo nós trabalhamos sempre com o avião, o aeromodelo é um avião super potenciado em relação ao avião real. Ele tem uma relação peso-potência muito maior do que um avião real. Então o voo dele é bem mais, vamos dizer, fácil do que o real, né? Claro, claro. Tanto que falamos num vídeo aí, acho que no vídeo número 23, se não me engano, sobre a questão do motor, de decolar e tirar o avião do chão. Quer dizer, tu tira porque tu sai no motor, mas o avião realmente não está voando. Exatamente. É o motor que está tracionando. Bom, no leme. Basicamente, para que serve o leme a nível de voo? Um avião voando. Uma das principais funções do leme seria para tu fazer uma curva em baixa velocidade ou uma curva sem inclinar muito o avião no seu eixo. Porque o que acontece? No momento que tu inclina o avião, tu perde a área de sustentação. Então, se tu fizer uma curva ladeando ele, tu tem mais sustentação. Seria mais em baixa velocidade, numa situação de pouso, ou num avião um pouco mais pesado, tu vai ter uma curva mais segura para fazendo a curva com o leme. Perfeito. Isso num voo normal. Na acrobacia daí já muda muito. Claro, muda bastante. Ou seja, pegando esse modelo aqui, quando o avião está voando, se eu usar os ailerons para fazer uma curva, no momento que eu inclino, eu estou perdendo sustentação. E isso realmente é verdade, porque quando numa curva de aileron, o avião começa a cair. Então a gente, quando executa a curva, automaticamente tem que cabrar, fazer ele subir para compensar essa perda de sustentação.
Com o uso da curva com o leme, eu promovo este movimento. Então a asa continua no mesmo ângulo, mantendo a mesma área de sustentação dela. Que coisa, né? E claro que isso na prática, o aeromodelista, principalmente aquele que está iniciando, vamos ser honestos, ele não está nem aí. Ele não está preocupado, ele quer fazer voar e fazer. Fez a curva, tá tudo bem. Tá bom. Mas sabe onde é que ele vai sentir isso? É quando ele pega. Tem várias situações. Uma das mais comuns é vento de travessa. Aquele vento que não está alinhado com a pista e que ele quer vir fazendo a aproximação, trazendo o avião em curva pelo aileron. Aí ele não consegue. Não. Pois é. Ou então a situação aquela, e a gente conviveu muito com essa situação, que é de ter que glissar o avião para um pouso. Que só se consegue fazer isso com o leme. Conjugando o leme. Conjugando, glissar o avião. A pista é reta, mas o vento está então cruzado e o avião literalmente pousa fazendo esse movimento. Então quer dizer, mas ele anda na linha reta, ele pega o alinhamento da pista, mas o vento está empurrando ele para o lado. Então tem que trazer com o leme e ele é o voo glissado que se faz. Se fizermos isso com aileron, não funciona pelo seguinte: o vento está atravessado. O que eu vou fazer? Eu vou inclinar com o aileron, mas eu vou perder sustentação, eu vou tentar compensar com o profundor e ele vai começar a voar meio estolado e normalmente ele gira, pilona, faz o pouso estrela que a gente comenta, normalmente quebra. Leme tem que ser usado. Aviões, por exemplo, como o Piper, não aceita voo sem leme, fica um voo ruim, fica um voo meio quadrado, né? Porque ele faz a curva e tende a querer cair a traseira. Então tu tem que segurar com o leme. Outros aviões, eu acho que o Boeiro, o Paulistinha... toda essa linha Piper, que é o PA-118, o PA-18, o L-19, que a gente conheceu bem, né? Tudo é avião que até... Desde o começar do voo, tu vê que o leme atua muito nele. Tu quer ver um L19, um J3 decolar bonito, deixa ele correr e levantar a cauda. Que daí o leme começa a atuar. Quer fazer um pouso, quer fazer um voo bonito de J3, faz um voo leme e aileron. Pouso seguro e bonito com J3 é usando leme. E não tem errado. E tu nem voa direito com J3 se não usar leme. Se não usar leme. A gente vê, pela experiência nos campos aí, isso em todos os clubes. Aqueles acidentes que acontecem que o piloto está pousando, vento alinhado com a pista, de repente o vento muda e pega ele de surpresa, ele tenta corrigir no aileron. Normalmente estola, quebra e não tem o que fazer. E a gente vê muitos gritos, né? Usa o leme, criatura, dá-lhe leme. E por não ter o hábito de usar o leme, ele não está preparado para aquele momento crítico. Então, treine o leme, use o leme. Você poderá até dizer o seguinte: mas o avião que eu tenho ele não exige. O avião que você tem hoje não exige. Daqui a um pouco vai começar a ir para um avião mais escala, um avião maior, tipo um J3, vai precisar de leme. J3 não voa sem leme. Repetimos aqui, até faz o voo, mas fica um voo feio e fica um voo muito difícil de controlar. Os aviões reais, nenhum voa sem leme. Para quem já teve a oportunidade de voar, seja num monomotor, um avião de pequeno porte, ou até um avião maior, um bandeirante aí, e já pôde observar os pilotos, vocês vão ver que o leme trabalha em conjunto com os comandos de aileron. A gente sente isso quando o avião tá em voo, né? Tu sente que o giro no eixo dele não é só a inclinação. E isto é assim porque tem que ser assim. É desta maneira que se voa. Bom, ainda em leme, aproveitar para o seguinte. Os rádios de hoje permitem a mixagem, né, Jefferson? Sim. O que é a mixagem? Isso, explica aí como é que é. Não, é uma mixagem que tu faz tanto no aileron como no leme, que proporcionalmente que tu dá o comando de aileron, ele atua com o leme. Tem outros rádios hoje em dia também, que eu fui até descobrir isso há pouco tempo. Eu sou velho, no modelismo, né? Que tem um item no rádio que quando tu bota em faca ele já compensa o leme. Quer dizer, na acrobacia, se tu quer começar a fazer acrobacia, se tu não começar desde quando tu tá aprendendo a usar leme, tu não vai fazer quase nada de acrobacia.
Um voo em faca, se tu não usar leme, tu não faz. Um torque roll, se tu for fazer, não faz. Torque roll é uma manobra que a gente vê o leme assim, praticamente trabalhando o tempo inteiro. Ele não para, né? Se o cara não souber usar. Se tu não usar o leme, tu não faz o torque roll, porque o que vai manter o avião na trajetória dele, na vertical, é só o leme. Leme e profundor. Os ailerons não vão fazer função nenhuma no torque roll. A única coisa que ele vai fazer é rodar. É só motor e leme. Se tu não souber, é uma manobra que tu não vai conseguir fazer. Ou tu vai sofrer bastante para aprender a fazer. Porque tu vai ter que aprender a usar o leme, que é uma coisa que se desde o início tu viesse usando já não era uma preocupação. E aí vem uma questão que tem que se tomar muito cuidado hoje, tá? Os rádios atuais, eles permitem fazer qualquer tipo de mixagem, de intercalagem de comandos. Por exemplo, há rádios hoje que conforme tu vai desacelerando, ele proporcionalmente vai baixando os flaps do modelo. Mas não podemos adotar isto como regra. Por quê? Se eu delegar a responsabilidade do uso do leme a uma mixagem do aileron, então, ok, eu me livro de ter que executar o comando. Mas daqui a um pouco eu vou ter um avião que não está mixado e eu vou ser pego de surpresa. Eu passei por isso. O L-19 era um avião escala gigantão que nós dois tínhamos. Eu quebrei ele porque esqueci, porque num J3 que eu tinha estava mixado aileron com leme. No pouso com o L-19, era um motor, um Zenoa, acho que 62, era enorme de grande. Eu esqueci e não dei atenção para o leme e na hora da curva ele ladeou e quebrou. Então assim, a rádio ele nos ajuda bastante. Mas toda vez que eu delego uma função a uma eletrônica embarcada, eu estou sujeito a ser pego de surpresa, porque isso não é 100% real. Num dado momento eu preciso colocar a mão no leme para executar um comando mais agressivo, para salvar o avião de uma situação um pouco mais difícil. Sim, toda vez que tu usar um dispositivo do rádio para te auxiliar é válido, mas no momento que tu usar um dispositivo do rádio para suprir uma deficiência tua, daí é o problema. Porque se por alguma coisa, por algum motivo falhar, ou que nem o caso que o Ronaldo acabou de dizer, ele pegou um avião que não tinha esse recurso, se eu sei usar, se eu sei fazer manualmente esse recurso, eu vou comandar a superfície como deve. Mas se eu usei aquele recurso como para suprir uma deficiência minha, eu não vou saber o que fazer no momento que ele não funcionar. Como a gente conversou alguns vídeos atrás aí com o comandante Soldatelli, lembra dos vídeos do helicóptero lá no hangar do aeroporto Salgado Filho? Ele fala isso de forma muito clara, porque ele trabalhou na Força Aérea durante muitos anos. E ele diz o seguinte: antigamente se pilotava avião, se tinha um avião na mão, né? Sim. Profundor, leme, aileron, flap, spoiler, motor. Hoje não. Hoje, claro, respeitamos todos os pilotos, mas os pilotos hoje são quase que coadjuvantes. Toda a eletrônica coordena, controla, faz praticamente tudo no avião. Mas ainda assim, eles são as figuras principais na realidade, porque se a eletrônica falha, eles têm que saber fazer. E isto vale para os nossos aeromodelos. Vamos usar os recursos. Mas temos que estar preparados para que, se essa situação, se essa eletrônica falhar, eu tenho que ter o comando, tenho que saber fazer isso manualmente para não ser pego de surpresa. Certo? Por hoje é isso, falamos de leme. Os próximos vídeos agora vão começar a ser um pouco mais detalhados. Vai ter um que vai ser o de domingo agora, se eu não me falha a memória, que nós vamos responder rapidamente algumas perguntas que estão chegando, para não misturar com o vídeo em si, que por exemplo, hoje foi leme, exclusivamente leme. O vídeo anterior, flap. Então a gente vai fazer alguns vídeos intercalados somente para responder as perguntas dos senhores. Obrigado por hoje, Jefferson, prazerão. Voltando para o nosso hobby, ele ficou um tempo afastado aí, mas está voltando a voar com a gente. E até o próximo vídeo. E inscreva-se no canal, não esqueça, e compartilhe, por favor, nas suas redes sociais e com seus amigos aí do nosso aeromodelismo. Até logo!